Que alegria encontrar você em mais um programa Redenção, e aqui nós vamos rezar, vamos aprender muito sobre a palavra de Deus e crescer como homens e mulheres de fé através dos ensinamentos de Santo Afonso. Obrigada a você pela companhia, que o Pai Eterno te abençoe cada dia mais e que essa experiência com Deus cresça em nossa vida, não é, Padre? Conduzidos aí por tudo que Santo Afonso viveu e compartilhou com a gente. Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. É uma alegria recebê-lo aqui no programa A Redenção, esse nosso retiro espiritual, orientado por Santo Afonso, como bem disse a Caísa aqui. E nós nos deixamos sempre conduzir pela luz divina do Espírito Santo. E nesse programa nós temos meditado uma das obras de Santo Afonso Maria de Ligório, chamada A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema específico do nosso programa hoje é As Provas do Amor de Cristo na obra da Redenção, face reparadora do amor de Deus. E a nossa experiência vai ser muito bonita no programa de hoje. Então, se você está aí, tem costume sempre de acompanhar o programa ou é a primeira vez, que alegria ter a sua companhia. Já deixa preparada aí a Bíblia perto de você, quem sabe um caderno para fazer as anotações, porque quando a gente se coloca em oração, Padre Federico, Deus sempre fala com a gente, Deus sempre fala ao nosso coração, nos mostra o caminho a ser seguido, não é, Padre? E é preciso encontrarmos tempo de qualidade para ouvirmos a voz de Deus. Sim. Isso se dá também pela oração, especialmente ouvi-lo para poder praticar a sua santa palavra. Permitir que a luz divina produza em nós os frutos do amor para a maior glória de Deus sempre. Daqui a pouco nós teremos aí a meditação da Palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo nos conduza, nos envolva e prepare o nosso coração para que essa palavra, ao cair, ao tocar o nosso coração, dê frutos em nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. E quando nós somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, o coração se abre para acolher a voz do Senhor, palavra de Deus que é verdade para a nossa vida. E hoje nós vamos meditar uma passagem muito bonita que está em Romanos, no capítulo 8, versículos de 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39, e a palavra nos diz assim, ó: Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Com efeito, está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas de matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que linda essa passagem bíblica, não é, Padre? Linda, forte, fala muito ao nosso coração. Uma passagem
verdadeiramente impactante, né? Belíssima. Fala desse amor salvador de Deus para conosco e tem muito a nos dizer. Esse amor do qual nada nos pode separar. É tão bonito quando São Paulo, escrevendo aos Romanos, vai trazendo aqui, vai enumerando aquilo que nós podemos enfrentar neste mundo, mas que não é causa de separação desse amor que se dá especialmente em Cristo Jesus. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada? Nada nos pode separar do amor de Deus. Meu querido irmão e irmã, a fé cristã, deixada a nós por Jesus, por sua prática, por sua pregação, por seu testemunho belíssimo, ela nos quer conduzir sempre a Deus, a fonte sublime deste amor que não se esgota. E nós somos chamados, portanto, a mergulhar a nossa vida nele, no Senhor, de forma que o sofrimento, a dificuldade, a angústia, ou seja, tudo isso que pode nos acometer, que pode bater a nossa porta, isso não tem poder maior do que o poder de Deus que nos ama. Ou seja, a vida cristã, dito de outro modo, a vida cristã, ela não é isenta de sofrimentos. Quem é seguidor de Jesus também pode passar pelo sofrimento, pela dificuldade, mas qual que é a diferença então? É justamente a presença consoladora do Senhor ao nosso lado. Ele que nos ampara, Ele que nos auxilia, Ele que nos protege. Então, em Jesus, esse segmento fiel a Ele, até mesmo o nosso sofrimento encontra um novo sentido. Somos chamados, portanto, a encarar essas duras realidades da vida em Jesus, ressignificando, dando, portanto, um novo significado àquilo que nós enfrentamos. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, por exemplo, sobre todas as duas vêm os ventos contrários, ou seja, por sobre a nossa vida, se estamos em Cristo ou não, vêm as dificuldades. A diferença está no fundamento, no alicerce. A casa na areia, ela não se sustenta, ela vai cair. E a casa na rocha firme que é Jesus, ela permanece. Então, o sofrimento em Cristo, ele nos faz ver essa presença consoladora. O que pode nos separar desse amor? Nada. E diz São Paulo mais adiante, nem mesmo a própria morte. Ou seja, meu querido irmão e irmã, até mesmo a morte não tem esse poder de nos separar de Deus. De tal forma que a gente diz assim, pela fé na ressurreição de Jesus, para quem crê, a morte não é ponto final. A vida não é tirada, mas transformada. O Senhor tem esse poder de nos transformar desde agora. E claro, Ele ilumina a nossa vida para que nele, por Ele, com Ele, tudo se faça novo. Nele, nós temos a verdadeira vida. Ô Padre Frederico, quando o senhor fala de ressignificar, de tudo se fazer novo, de transformar, a nossa vida, é a mesma coisa que dizer dessa reparação que o amor de Deus, da face reparadora do amor de Deus na nossa vida? É esse amor que faz com que tudo isso aconteça? O amor de Deus, ele tem esse poder de nos transfigurar, né? Uhum. Aquilo que nós não entendemos, não compreendemos, quando a gente contempla a face do Senhor, que é puro amor, a nossa vida se ilumina, ela se transforma e nós vamos caminhando como quem se sabe muito amado por Deus. E esse amor tem esse poder de nos fortalecer, de nos dar novo ânimo, de nos fazer compreender que, mesmo na dificuldade, o Senhor é o nosso auxiliador, é o nosso defensor. E a nossa caminhada, sabemos pela fé cristã, por aquilo que nos revelou Jesus, ela não termina aqui. Aqui, nós rezamos no Salve Rainha, nós estamos como que num vale de lágrimas, ou seja, nós não temos aqui a morada definitiva, não é aqui o céu.
Nós somos chamados a caminhar na direção do céu. O caminho é o próprio Jesus. Então, não desistir, não desanimar, recordando sempre essa palavra tão bela. Isso mesmo. Nada nos pode separar do amor de Deus. Ô Padre, quando a gente vive essa experiência, né, experimenta e tem essa certeza no coração, tudo vai sendo transformado mesmo. Eu me lembro, Padre, que eu sempre fui uma pessoa assim, muito vergonhosa, né? Tive insegurança, assim como você. O padre também deve ter as situações que ele enfrenta, ou às vezes situações que a gente se sente injustiçado, não é? Enfim, excluído, enfim, tantas situações que a gente enfrenta na nossa humanidade. E eu comecei a fazer um exercício, Padre, funcionou muito comigo, até depois que eu comecei a ler os ensinamentos de Santo Afonso. De toda vez que vinha esse sentimento, porque é um sentimento que a gente não deve cultivar, né? Eu começava a pensar, peraí, eu sou amada por Deus, eu tenho o amor de Deus, então isso aqui, nada disso aqui que está acontecendo comigo, que eu estou sentindo, é maior do que esse amor na minha vida. E foi me ajudando a vencer essas coisas, né? Foi me ajudando a transformar essa realidade na minha vida. Então, esse amor transforma quando a gente busca ter essa consciência. E aí, Padre Frederico, Santo Afonso diz aqui, nesse escrito que nós estamos meditando nessa parte, né, falando da face reparadora, mas essas mãos transpassadas, esse lado aberto, esse sangue, essas chagas que vejo em vós, fazem-me esperar o perdão e a vossa graça. Então, quando a gente olha para tudo que o Senhor sofreu, né, tudo, a face dele, tudo que... Enfim, a vida dele, a gente começa a ter esperança de que em nós tudo pode ser transformado, como o senhor bem disse. Que maravilha, o testemunho trazido pela Caísa, né? Esse contemplar a face do Cristo, ter os olhos fixos nele, isso impacta a nossa vida, nos transforma. De tal modo que esse amor manifesto pelo Senhor, especialmente quando da sua doação na cruz, é um amor verdadeiro, sublime, que não só fala da entrega de Jesus, mas isso repercute em nós. Tem poder de nos transformar. Por isso, contemplar, meditar e repetir sempre na oração, como que uma jaculatória, uma pequena oração. Senhor, eu vos amo. Senhor, eu vos amo. Então, agradecer o amor e devolver também o amor, né? Claro que da nossa parte é sempre aquém do tamanho amor de Deus para conosco. Sim. Né? Nós somos tão pequenos, tão frágeis, mas Deus espera a nossa resposta. Então, não ter medo de amar, não ter medo de cultivar essa vida no Senhor, contemplá-lo, olhos fixos em Cristo, que é a nossa vida verdadeira. Ô Padre Frederico, e o Redenção no Dia a Dia, hoje, convida todos a fazer essa experiência. Nós poderíamos, então, no Redenção no Dia a Dia, fazer esse exercício que o senhor falou, através de uma jaculatória, viver essa experiência que nós estamos propondo hoje? Sim, sim, né? Uma pequena oração que brota do seu coração. Né? A sugestão concreta e prática é que a gente contemple a face de Jesus, a sagrada face de nosso Senhor. Então, que você possa fazer essa experiência. Né? Se de repente você consegue imprimir ou ver uma imagem do Santo Sudário, contemplar a face do Senhor e fazer esta experiência prática de falar uma oração pequena, curta. Manifeste a Jesus o seu amor. Senhor, eu vos amo. Jesus, eu vos amo. Eu vos adoro. Enfim, uma pequena oração contemplando a face do Senhor ali, mas permitindo que essas palavras encontrem espaço na sua vida. Essa devoção tão bela de contemplar Jesus, de olhar para o seu rosto e recordar que tantas vezes nós, pelo pecado, nós não amamos o Senhor. Então, essa experiência de voltar ao primeiro amor, contemplando Jesus, especialmente a sua face de dor, na face da paixão. O Padre Frederico, e esse exercício também vai nos ajudar, porque na experiência do dia a dia nós vamos nos perdendo na correria, né? Aquela sede do amor de Deus às vezes vai ficando no automático. Então essa experiência que nós estamos propondo vai ajudar a resgatar então esse amor no coração. Ajuda nesse resgate e também na dimensão da nossa conversão. Quando eu olho para Jesus, a imagem do Cristo ali
nas chagas, o Cristo ensanguentado, o Cristo que sofre por muito me amar, isso toca o meu coração e também é um apelo para a minha mudança, para a minha conversão. Reconhecer ao contemplar Jesus onde eu posso mudar, em que eu preciso mudar para melhor amar a Jesus. Eu que tantas vezes não amei o Senhor, especialmente permanecendo no pecado, na vida velha. Então é reorientar a nossa vida toda para Jesus, palavra eterna do Pai. Amém. E é sempre bom, juntos aqui no programa Redenção, ficarmos atentos a cada detalhe aí do que falamos, em relação aos escritos de Santo Afonso. E aqui no programa também nós aprendemos um pouco de como Santo Afonso viveu neste mundo. E ele passou por situações importantes em sua vida, não é, padre? Nós podemos dizer que Santo Afonso respeitava os seus limites, padre? Com certeza, e apesar de ter muitos limites, ele, mesmo com dificuldades, por exemplo, em sua saúde, quando já de idade avançada, isso não foi para ele um motivo de parar a sua produção, os seus escritos espirituais, ou seja, mesmo com tanta dor, com tanta dificuldade, ele continuou, de algum modo, evangelizando. Olha, que especial. E hoje nós vamos conhecer algo muito importante da vida de Santo Afonso, não é, padre? Isso, nos últimos programas falamos sobre o início da vida de Santo Afonso, até quando ele foi nomeado bispo, já com a idade de 65 anos, e hoje nós vamos compreender um pouco mais de como se deu a renúncia de Santo Afonso ao bispado, quando ele se tornou emérito, bispo emérito. Santo Afonso Maria de Ligório renunciou ao bispado de Santa Águeda dos Godos em 1775, após 13 anos de dedicação, por conta justamente da sua saúde muito debilitada, a sua idade já avançada. E Santo Afonso, por conta dessas dificuldades todas de saúde, ele renuncia, ou seja, ele se torna bispo emérito e, obviamente, ele depois retorna para junto dos missionários redentoristas, ou seja, já, digamos assim, aposentado, ele volta a morar com os seus confrades na congregação que ele mesmo fundou, em Pagani. E Santo Afonso volta para junto dos seus missionários e ele, por conta dessa dificuldade de se mover, ele estava sofrendo terrivelmente com dores reumáticas e também com a coluna praticamente paralisada, mas mesmo assim ele volta para viver no restante aí da sua vida essa vida comunitária, religiosa, redentorista, uma vida de profunda oração e adoração ao Senhor, e mesmo assim ele não perde tempo e se põe a escrever ainda mais para desse modo também evangelizar. Está sendo uma bênção para todos nós aqui no programa Redenção, e você deve concordar com isso, conhecer a vida de Santo Afonso, não é? Como ele enfrentou as situações difíceis, de que maneira ele agia em sua vida, como ele se doou pelos mais necessitados. Isso tem nos ensinado muito, não é mesmo? E aí, para nos ensinar ainda mais a cada programa Redenção, de acordo com o tema, nós deixamos sempre um pensamento de Santo Afonso. E o pensamento de hoje diz assim, Jesus, meu Redentor, que com a vossa morte me livrastes da escravidão do pecado com que nasci e dos pecados que cometi depois do batismo. Transformai as cadeias que me faziam escravo em cadeias de ouro, que me liguem a vós pelo santo amor. Demonstrai em mim a eficácia de vossa graça e merecimentos, transformando-me de pecador em santo. Essa transformação que nós estamos rezando desde o início do programa, não é, padre? Fazei-me santo. Sim. É o que nós pedimos ao longo de todo esse programa, caminhando aí com Santo Afonso Maria de Ligório, se deixando orientar sempre pela palavra de Deus, porque ele nos recorda que em Jesus nós temos nova vida. Foi pelo Cristo, por sua morte, que nós fomos livres da escravidão do pecado.
Ele fala tanto do pecado original como do pecado que acontece depois do nosso batismo, ou seja, Cristo alcançou para nós essa libertação bendita. E é bonita a expressão trazida por Santo Afonso, que ele fala assim: transformai as cadeias que me faziam um escravo em cadeias de ouro que me liguem a vós pelo santo amor. Ou seja, a transformação que Deus pode fazer em nossa vida, da escravidão ao amor. Essa nova vida, ouro, o ouro do amor de Deus, ou seja, o valiosíssimo amor que o Senhor nos dispensa, especialmente em Cristo Jesus, que veio, se encarnou para nos dar vida total, plena e abundante, mas também se entregou por muito nos amar e para que nele todos tenham vida. Então, essa beleza da eficácia da graça de Deus que nos transforma e nos faz santos. É essa, portanto, a vontade de Deus para todos nós, irmãos e irmãs, a nossa santificação, isto é, a nossa vida profundamente unida à vida dele. Comunhão profunda de amor com Deus, isso é fonte de graça, de felicidade, de muita paz e de tantas bênçãos. E a gente fazendo a nossa parte, a oração, né? Rezando, através da oração, que essa beleza aconteça, né, Padre? Essa transformação aconteça. Isso mesmo. Então, rezemos pedindo as graças de que mais precisamos. Amém. Meu Redentor, eu me abraço com vossa cruz, beijo os vossos pés transpassados, enternecido e confuso, vendo o afeto com que morrestes por mim. Recebei-me e ligai-me a vossos pés, para que não me separe mais de vós, e de agora em diante só convosco me entretenha, que eu busque agradar-vos cada dia mais, para chegar a amar-vos face a face, com todas as minhas forças no vosso reino, que é o reino do eterno amor. Eu vos amo, Jesus, morto por mim, eu vos amo, amor infinito, eu vos amo, bondade infinita. Mãe do belo amor, Maria, rogai a Jesus por mim, rogai a Jesus por cada um de nós, que confiemos também, não é, Padre, sempre na intercessão de Nossa Senhora. Isso, contemos sempre com essa intercessão desta mãe que deseja o nosso socorro, a nossa vida em Cristo sempre, quer nos abençoar em seu Filho. Recebamos, portanto, a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais um programa Redenção. E, Padre, nós agradecemos a todos sempre pela companhia. Muito obrigado pela sua presença fiel junto conosco no programa Redenção. Te aguardamos para o próximo. Isso, até mais. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação.